E aí pessoal, tudo bem com você? Como vocês estão? Como foi a semana? Eu quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos. Nós vamos estar começando mais um culto, começar em oração. Feche seus olhos aí, vamos orar. Pai, obrigado Deus por mais um dia. Eu te agradeço por esse privilégio que nós temos de falar com o Senhor. Pai, Tu és um Deus tão bom. Tu és um Deus tão bom que não permite que a gente fique um dia sequer sem sermos tocados pela Sua presença, sem sermos exortados pelo Senhor, sem sermos inclinados a Te buscar. Deus, que nesse momento o Senhor venha tocar em nossos corações, que sejamos mudados, que sejamos transformados, meu Deus, e que o Senhor nos ajude de uma forma sobrenatural a ouvir a Sua voz pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. É isso, pessoal, vamos adorar? Pai nosso
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Estamos numa série de mensagens chamada O Cristão 1010, Disciplinas Espirituais. E hoje nós vamos tratar um tema muito pertinente, que é a oração. Vamos refletir um pouco sobre a oração. O que é que a oração é, o que é que ela faz com a gente, como uma oração deve ser feita. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. Mateus 6, do 9 ao 13, é um texto bastante conhecido, diz o seguinte: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Vamos orar, feche seus olhos aí. Pai, obrigado, Deus, por esse rico privilégio que nós temos de falar com o Senhor. Deus, eu oro para que nossos corações sejam quebrantados neste momento. Eu oro para que o Senhor tire toda a resistência dentro de nós, porque nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer e nós queremos ser mudados, precisamos ser conformados à imagem do seu Filho, Pai. Em nome de Jesus, fale aos nossos corações e não nos deixe, meu Deus, sair desse vídeo da mesma maneira como nós entramos, mas crendo na responsabilidade da oração, crendo no poder da oração, entendendo que precisamos de Ti e dessa relação, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. O texto que acabamos de ler é um texto bastante conhecido, é um modelo que Jesus está nos apresentando sobre como devemos orar, o que uma oração deve conter. E eu gostaria de apresentar algumas coisas, pois esse texto é apenas um modelo e não a forma exata como ela deve ser feita. Nós não precisamos copiá-la, mas toda oração ela deve ser fundamentada nisso aqui que Jesus falou. E a gente tem que entender que a oração
ela é um relacionamento com Deus. Orar é ter comunhão com Deus. Orar é buscar a Deus. Logo, a oração, ela não deve ser feita de palavras vazias. A minha e a sua oração, sabe? A gente não deve entender ela como algo que tem que ser feito com muitas palavras, com palavras bonitas, mas não, ela tem que ser algo sincero, que vem de dentro, porque a oração sincera é que agrada ao Senhor. Interessante que nesse texto nós podemos observar alguns direcionamentos que Jesus nos dá. E o primeiro deles nós observamos aqui no versículo 9, no versículo 10, onde ele diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Observe que o primeiro direcionamento que o Senhor nos dá aqui é a adoração. Aqui Jesus ele nos ensina que ao começarmos uma oração, nós devemos reconhecer quem Deus é. Nós devemos reconhecer que Ele é Pai, devemos reconhecer que Ele é um Deus santo, que Ele é um Deus que provê. Interessante que nosso Deus está nos céus e por isso Ele está acima de todas as coisas. Dessa forma nós aprendemos que na nossa oração nós devemos reconhecer a grandeza de Deus. Nós devemos reconhecer a sua majestade, sua bondade, a sua misericórdia e sua graça. Interessante que o nosso Deus ele não deseja uma adoração falsa, mas uma adoração verdadeira. E aí de repente você se pergunta, ok, mas como eu posso adorar a Deus de forma verdadeira, já que a minha oração não deve ser apenas palavras? Porque muitas vezes, quando falamos sobre oração, a gente pode entender que, eu tenho que dizer que Deus é grande, eu tenho que dizer que Deus é bondoso, mas se o meu coração não reconhece isso, de nada vale. E já que estamos falando de oração, e já que estamos falando de adoração, a maneira como podemos levar o nosso coração a adorar a Deus em espírito e em verdade é a partir da gratidão. E veja porque quando agradecemos a Deus por todos os seus feitos, quando paramos para refletir sobre tudo de bom que Deus tem feito na minha vida, na sua vida, quando paramos para pensar sobre a bondade do Senhor, a misericórdia, a sua proteção, então quando nos atentamos a tudo isso, ao fato de você ter acordado hoje, de eu ter acordado hoje, de existir perdão para a minha vida e para a sua vida, de podermos nos arrepender dos nossos pecados, então quando olhamos de maneira mais ampla, nós vemos o cuidado de Deus de uma forma tremenda. Então podemos adorá-lo com sinceridade, porque é impossível um verdadeiro cristão observar os feitos do Pai, as obras de Deus e não se alegrar com elas. É impossível um verdadeiro cristão ver tudo que Jesus está fazendo na minha vida, ver tudo que Jesus está fazendo na sua vida e não ser grato por isso. E quando nós paramos para pensar que nós não somos merecedores de nada, mas ainda assim o Senhor nos abençoa, então nós podemos adorá-lo. Porque aí somos quebrantados e aí nós olhamos para as coisas e pensamos, de fato, eu não mereço nada disso, mas o Senhor me abençoa. Pai, muito obrigado. Como o Senhor é bom, como o Senhor é digno de adoração, como o Senhor é merecedor de toda a minha devoção. Então, na oração, devemos adorar a Deus, reconhecendo a sua grandeza. E reconhecemos essa grandeza quando olhamos para todos os seus feitos e por tudo aquilo que Ele é. E o maior feito de Jesus na minha vida e na sua, que é suficiente para que viéssemos adorar o nosso Deus, é o fato dele ter morrido numa cruz, no meu lugar e no seu lugar. Ainda indignos, ele escolheu nos salvar. Ainda inimigos do Senhor, ele escolheu morrer para nos dar a vida eterna. Isso é motivo suficiente para que venhamos adorar o nosso Deus com um coração sincero e verdadeiro. O segundo direcionamento que nós podemos observar é que Jesus ele nos ensina a fazermos as petições. Observe no versículo 11 que ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus nos ensina a pedir. Você pode pedir em oração. Nós pedimos em oração. O engraçado é que o problema é que muitas vezes quando nós falamos de oração, a única coisa que vem à nossa mente é a petição. Quando estamos passando por alguma necessidade, a gente pensa, eu vou orar. Quando precisamos de alguma coisa, eu vou orar. Quando alguém precisa de alguma coisa, eu vou orar. Isso é muito bom. A questão é que a nossa oração ela não deve se limitar apenas a petições, mas também a adoração, como foi falado. Mas dentro ainda da petição, o problema não é pedir. O problema é que muitos de nós, às vezes, temos a ilusão de que ao orarmos, nós vamos ter todas as nossas vontades atendidas. Mas isso é irreal, porque o objetivo da oração é ter comunhão com Deus. A oração é se relacionar com Deus. E a grande verdade é que quando oramos, primeiro nós somos conformados à imagem de Jesus.
Quando nós oramos, primeiro nós observamos aquilo que o Senhor fala aos nossos corações. Quando nós oramos, o nosso coração é alinhado com o coração do Senhor. E dessa forma há um filtro dentro de nós em relação às nossas vontades, aos nossos pensamentos, às nossas intenções, a ponto de olharmos para Cristo e desejar tudo que Ele deseja. A ponto de olharmos para o Senhor e querer tudo aquilo que Ele quer para nós. E rejeitar tudo aquilo que vai contra a vontade do Senhor. Eu posso me lembrar de alguns desejos que tinha em meu coração e eu até pensava em apresentá-los em oração. Mas quando eu dobrava os meus joelhos, todas aquelas vontades passavam, elas iam embora, porque o meu coração estava se alinhando com o coração de Deus. A vontade de Deus estava sendo prazerosa para mim. E à medida que eu me relaciono com o Senhor, eu já não tenho tanto interesse naquelas coisas que não têm a ver com o que Ele quer para mim. Interessante, não tem problema você desejar algumas coisas, mas é importante quando você orar, você começar a refletir, será que isso aqui de fato glorifica o nome de Deus? Será que o nome do meu Deus vai ser glorificado com isso? Será que é isso que o Senhor tem para mim? Será que é isso que o Senhor deseja que eu peça? Porque muitas vezes as nossas orações elas convergem em prazeres carnais. Muitas vezes o resultado da nossa oração, tudo aquilo que nós pedimos é apenas para satisfazer as nossas vaidades. E como diz no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 4, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus próprios prazeres. Interessante porque é muito fácil a gente confundir a vontade de Deus com a nossa própria vontade. De repente brota dentro de nós alguns desejos, brota dentro de nós algumas motivações, mas nós somos seres humanos, isso acontece. A questão é que eu primeiro preciso entender aquilo que Deus quer para mim antes de insistir na minha própria vontade, negligenciando tudo aquilo que o Senhor já tem falado ao meu coração. Há um texto na Bíblia em que diz, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Isso acontece muito, já aconteceu comigo. Eu apresentar diante de Deus algumas necessidades, algumas coisas que eu queria para mim e de repente o Senhor falava lá dentro, filho, eu não quero isso para você. Filho, não é o tempo, filho, não é dessa forma. E de repente eu abafava a voz do Espírito Santo, eu negligenciava tudo aquilo que ele falava, porque afinal de contas, eu cria que Deus ia me conceder em oração tudo aquilo que eu pedisse. Mas a verdade é que Deus, Ele não é apenas o seu Senhor, mas Ele também é o seu Pai. E como Pai, Ele se preocupa com o seu coração. E como Pai, Ele sabe aquilo que vai te conceder e aquilo que não vai te conceder. É impossível um pai dar um carro para o seu filho de 6 anos se ele não sabe dirigir, muito embora ele goste de carros, entenda? E a questão é que enquanto enxergarmos Deus como o gênio da lâmpada, como o Papai Noel, a gente nunca vai se relacionar com Ele de maneira íntegra. Nunca vamos nos relacionar com Ele a ponto de termos o coração de Cristo. Também no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E eu me pergunto, quem é o justo? Que justo é esse que a Bíblia fala? O justo é aquele que vive a vontade de Deus. O justo é aquele que aceita a repreensão do Senhor. O justo é aquele que antes de tomar uma decisão pergunta o que Jesus faria no meu lugar. O justo, ele para pensar na sua vida, nas suas motivações e se pergunta, será que Jesus teria essa mesma motivação? Será que Jesus aprova a motivação do meu coração em desejar determinada coisa? Interessante como nós vimos, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, porque o justo, antes de insistir na sua vontade, ele se preocupa em estar no centro do coração do Senhor, porque aquele que está no centro da vontade de Deus, esse tem a mentalidade de Cristo, esse tem o coração de Deus, e dessa forma a sua oração é atendida. Então a pergunta que fica, será que eu tenho sido um justo? Será que eu tenho sido essa pessoa que Tiago está falando? Será que minhas orações então não têm sido respondidas porque eu tenho enxergado Deus mais como um empregado do que como meu Senhor? Então reflita comigo, o que é mais fácil acontecer? Um servo dá ordem ao seu Senhor ou o Senhor dá ordem ao seu empregado? É claro que o Senhor sempre dará ordem ao seu empregado porque Ele é o dono de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor. E aí eu me questiono qual tem sido a minha postura em relação a Deus. Eu peço porque acho que Deus está ao meu dispor como meu empregado ou eu peço porque eu quero seguir os seus direcionamentos porque eu confio na sua vontade. É claro que nós temos necessidades. É claro que nós temos necessidades e vontades e saiba que o nosso Deus ele não está aquém das suas necessidades.
O nosso Deus não está indiferente às suas vontades. O nosso Deus não está aquém dos seus anseios. A questão é, mais importante do que pedir, eu tenho que alinhar o meu coração com o dele, para que estejamos em sintonia, porque se um dia a resposta de Deus for não para os meus pedidos, eu vou agradecer, porque eu sei que o meu coração está de acordo com o dele, o meu coração está alinhado, e eu vou dar graças crendo na sua soberania. E crer na soberania de Deus é algo maravilhoso. Há um texto em Filipenses que diz, porque é Deus quem opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Há uma frase que diz o seguinte, Deus não faz nada que não seja em resposta de oração. Ou seja, é Deus quem desperta em nós o desejo de orar e é Ele quem efetua. É Ele quem desperta o coração do homem para orar em favor de algo, seja para nos conceder ou seja para nos ensinar algo a partir do seu não. Porque o Senhor também, Ele nos ensina coisas a partir do seu não. E nem sempre nós vamos orar por coisas que são erradas, mas muitas vezes vamos orar por coisas que é certas, sabe? Mas a resposta do Senhor vai ser não. Mas até nesses momentos Ele quer nos ensinar alguma coisa. Então, como aprendemos no versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor atende às nossas orações. Mas é importante que nosso coração esteja alinhado com o coração do nosso Deus. É importante que a gente viva em comunhão com Ele, sabe? Para que os seus desejos sejam os desejos do Senhor. Para que as suas petições venham convergir na vontade do Pai para a sua vida. Então peça, querido, ore por aquilo que Ele deseja para você. Ore para conhecer o coração do Senhor. Ore para conhecer a sua vontade, porque como está escrito, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E viver essa vontade é algo sobrenatural. Viver a vontade do Senhor nada mais é do que um bálsamo para as nossas almas. Viver a vontade do Senhor nada mais é do que confiar nesse Deus. Confiar na vontade de Deus traz paz para o nosso coração, traz tranquilidade para as nossas mentes, enquanto ao passo de que confiar nas nossas próprias inclinações e intuições e desejos, tudo isso gera uma insegurança. Porque nós não recebemos porque pedimos mal. E às vezes o pedir mal não tem nem a ver com a forma como eu peço. Tem também, mas não apenas com a forma como eu peço, mas aquilo que se pede. O terceiro direcionamento aqui que nós vemos é a confissão de pecados. Perceba no versículo 12, ele diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A oração, querido, é a via principal que Deus usa para nos mudar. Para mudar a minha vida e a sua vida. A questão é que quem não está disposto a mudar, abandona a oração. Porque sabe que em oração, os seus pecados vão ser confrontados. Você vai ser confrontado com os seus erros. Eu sou confrontado quando eu oro. Você é confrontado quando você se depara com a presença de Deus. Porque um Deus santo, ele contagia você com a sua santidade. Não ao contrário, não somos nós com nossos pecados que vamos contagiar a Deus com a nossa pecaminosidade. Ao contrário, a luz do Senhor, ela traz à tona toda a nossa sujeira, mas não para nos acusar, mas sim para nos limpar. E quem não está disposto a ser limpo, abandona a oração, porque orar é ter comunhão com Deus. E nós oramos porque somos totalmente dependentes dele, somos totalmente dependentes dessa comunhão. E sem a oração, nós não somos nada. E a necessidade maior do homem se relacionar com esse Deus. Muito embora você possua muitas coisas, muito embora você tenha uma formação maravilhosa na sua faculdade, tenha muito êxito no seu trabalho, e muito embora você tenha muito êxito na sua relação com seus amigos e familiares, sempre vai te faltar algo se você não se envolver com Deus em oração. Sempre vai te faltar algo se você não se envolver com a presença do Pai todos os dias na sua vida. E nós oramos por isso, porque somos dependentes dEle. E sem uma relação saudável com Deus, querido, nós somos fracos. Nós somos debilitados, nós somos sempre sujeitos a ter doenças em nossas almas. E eu estou falando isso porque é impossível ter uma vida de oração sem que haja arrependimento de pecados, sem que haja confissão de pecados. E é impossível progredir na vida com Deus se em nossas orações nós não apresentamos nossas fraquezas. A oração sincera, ela nos leva para perto de Deus. E quanto mais perto dele estamos, mais perceptível é a nossa fragilidade. Mas isso não é algo para que a gente venha se entristecer, porque mesmo perto do Senhor, reconhecendo nossa fragilidade, estamos ao lado de um Deus que é forte, estamos ao lado de um Deus que é por nós, que é por você, que é por mim, que luta em nosso favor.
Nosso pastor, ele sempre costuma dizer que a presença de Deus é como a luz de um shopping. Porque a luz do shopping, ela mostra todas as nossas imperfeições, ela mostra a imperfeição das nossas vestes. Quando estamos no escuro, independente da roupa que você vista, você não vai conseguir perceber as sujeiras, mas quando viemos para a verdadeira luz, nós somos constrangidos. E o verdadeiro cristão, quando dobra o seu joelho, ele não consegue prosseguir em suas palavras, sem que antes confesse todos os seus pecados. O cristão, quando dobra os seus joelhos para falar com o Senhor, a primeira coisa que vem à sua mente, muito embora sejam as suas petições, muito embora sejam as suas queixas, ele sabe que ele precisa se apresentar diante do Senhor. Ele sabe que ele precisa reconhecer tudo aquilo que fez de errado. Ele sabe que precisa se purificar, ele sabe que precisa pedir perdão a Deus dos seus pensamentos. O verdadeiro cristão, ele clama a Deus para que ele perdoe as suas mazelas, ele clame para que ele lave os seus pensamentos, para que o Senhor purifique com seu santo sangue. Querido, em suas orações, nunca se esqueça de rasgar o seu coração diante do Senhor. Porque só dessa forma a gente pode vencer, porque todos os dias Satanás, ele tenta destruir a nossa vida, colocando em nossa mente pensamentos que vão causar nossa própria destruição. Aqueles que não confessam pecados em oração dão legalidade aos seus monstros interiores, e muitas vezes, se nós não oramos, nós somos dominados por eles. É impossível vencer nossas inclinações carnais sem oração. E sabe por quê? Sem a oração, tudo que há de mal em nós se potencializa. Em Romanos diz que porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, querido, que a gente não venha se iludir achando que somos bons suficientes. Que a gente não venha se iludir achando que nós não temos tantos pecados, que nossos pecados não são tão perigosos assim. Então não pense que nós nascemos bons. Na verdade, não. Nós precisamos todos os dias vencer um coração rebelde, vencer o nosso coração invejoso, orgulhoso, cheio de ira, porque um coração assim é fruto de uma rotina sem oração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, sendo assim, quanto menos eu me arrependo, mais longe de Cristo eu fico. E longe de Cristo, mais perto eu estou dessa voz que vem daqui de dentro, que vem desse coração enganoso. Mas se eu não reconheço a minha natureza humana como perigosa, então eu não vejo a urgência dos meus pecados. Se eu não reconheço a minha natureza humana como má, eu nunca vou entender que, de fato, dentro de mim, eu tenho um grande potencial de ser uma pessoa muito ruim. Se eu não entendo que o meu coração é um coração muito maldoso, eu nunca vou levar a sério a minha vida de oração. Eu nunca vou apresentar os meus pecados diante de Deus. Engraçado porque isso vem muito do nosso orgulho. Às vezes nós achamos que nós não somos tão pecadores assim. Mas a oração, ela traz à tona tudo aquilo que nós somos. Na oração nós somos confrontados com nossos pecados, porque a oração, como eu disse, ela é a via principal que Deus usa para nos mudar. E quem não enxerga o perigo do seu pecado com a devida urgência, abandona a oração. Aquele que se alimenta bem, diariamente, tem o seu sistema imunológico fortalecido. E ele não é facilmente acometido por doenças. Ao contrário disso, aquele que se alimenta muito mal, ele vive uma vida fragilizada. Quem não se alimenta da comunhão diária com Cristo está sujeito às maldades deste mundo. E muitas vezes estamos cansados sem ao menos trabalhar duro. Às vezes estamos muito cansados e você para pensar no seu dia, você fala, nossa, mas eu nem estudei tanto. Por que eu estou tão cansado? Por que eu estou tão desgastado? A verdade é que esse cansaço, ele vem de uma alma desgastada pelas aflições, pelos desafios da vida. É uma alma cansada pelos medos que nós experimentamos diariamente em nossa vida. Mas feliz é aquele que encontra o lugar secreto e tem prazer na vida de intimidade com o Pai. Porque no lugar secreto nós somos refrigerados, no lugar secreto de maneira sobrenatural, temos as nossas forças renovadas pela presença de Deus. E não importa quão pesada seja a sua vida, e não importa quão pesados sejam os seus dias, não importa o peso das suas aflições, não importa a barra que você está enfrentando na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia com as pessoas, em oração todo fardo é levado para longe. Em oração nós somos fortalecidos e podemos ter uma vida plena, porque como Jesus disse em João 6,57, todo aquele que de mim se alimenta, por mim também viverá. E aquele que vive por Jesus, ele experimenta a plenitude de Deus. E talvez você olhe para a sua vida e entende por que não tem vivido de verdade, porque você só está existindo. Porque não vive a plenitude que Cristo promete para os seus, porque Ele é a fonte da vida e em comunhão com Jesus nós temos essa vida verdadeira. E eu te convido a enxergar a oração como a principal atividade do seu dia, da sua vida.
Eu convido você a entender que a oração é a coisa mais importante da sua vida. Porque Jesus não está aqui de maneira corpórea, mas o Santo Espírito dele habita dentro de mim e dentro de você. E dessa forma podemos nos relacionar com ele. Os discípulos de Jesus abraçavam Jesus. Os discípulos de Jesus estavam com ele corporalmente, conversavam com ele e não o deixavam um dia sequer. Os discípulos de Jesus acompanharam ele, mesmo muitas vezes alguns pecando, caindo, traindo, negando, ainda assim estavam com ele. Querido, muito embora você olhe para dentro de você e perceba que existe muito pecado, como de fato existe em todos nós, você olha para você e de repente se sente muito indigno de ter uma vida em comunhão com o Senhor. Querido, nunca desista. Nunca desista da comunhão com o Pai. Muito embora você perceba que você erra muito, eu peço perdão hoje e peco amanhã, e depois eu peço perdão novamente e peco amanhã, querido. Não deixe ser vencido por esse pensamento de Satanás que você nunca vai ter uma vida plena com o Senhor, porque você vai. A questão é que devemos nos fortalecer em oração, devemos enxergar a oração como a principal atividade da nossa vida. E quando você enxerga a oração dessa forma, e quando você busca a Deus em oração, quando você insiste na oração, você é fortalecido. Vivemos uma vida santa, vivemos uma vida de irrepreensibilidade diante do Senhor. Não que nós não vamos errar, nós vamos errar, mas quanto mais você ora, maior é a dor no seu coração em relação aos seus pecados, e não há nada melhor do que isso, porque o que é pior para um cristão é ele pecar e não sentir o peso dos seus erros. O pior para um cristão é que quando ele peca, muitas vezes ele está com medo da consequência, mas na verdade a maior tristeza dentro de nós deve ser por desamparar o coração do nosso Senhor. E querido, viva uma vida de plenitude com o Senhor, viva uma vida de oração, de busca, de intimidade intensa com Ele, porque Jesus, Ele é contigo, e a mão do nosso Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, e nem surdo está o seu ouvido para que não possa te ouvir. Amém? Chame por Ele, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por mais uma palavra, eu te agradeço por mais esse período que nós tivemos aqui. Senhor, nós carecemos de Ti, Pai. Deus, nós carecemos da oração, nós carecemos de uma vida mais íntima com o Senhor. Porque o Senhor nos salvou para isso, o Senhor nos chamou para isso. Não para que fôssemos salvos e esquecêssemos de todas as nossas disciplinas espirituais, não. Mas na verdade nós somos salvos e por isso devemos praticá-las. Devemos praticá-las porque nós queremos viver uma vida saudável. Porque nós queremos te conhecer de verdade, porque queremos a tua intervenção nos nossos dias, até nos pequenos detalhes, porque queremos ter o nosso coração alinhado com o teu. Deus, porque queremos fazer a sua vontade, meu Deus, e não ficar recalculando a rota toda vez que a gente erra por seguir nossos próprios desejos. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor transforme nossos corações e nos faça entender, meu Deus, a urgência de falar com o Senhor todos os dias. A grande necessidade de gastarmos tempo em oração com o Senhor. Deus, desperta cada pessoa que está assistindo, desperta os nossos corações para te buscar, nos dê uma sede do Senhor, da sua presença, Deus, nos dê uma sede do Senhor, porque nós precisamos dessa sede, Pai, porque somente o Senhor pode nos saciar. Em nome de Jesus, Deus, eu oro e agradeço. Amém. É isso, pessoal, que prazer estar aqui com vocês, é um privilégio enorme. Eu convido você a deixar um like aí nesse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, mande para as pessoas, compartilhe essa mensagem, se falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Nós temos também as nossas células online toda quarta-feira e vai estar aparecendo aqui o número da nossa igreja. Independente de onde você seja, independente do seu estado, independente do seu país, se você quer participar da nossa célula, mande uma mensagem para este número aqui que a gente vai te direcionar direitinho, ok? Deus abençoe você, a sua vida, a sua semana e nos vemos até semana que vem.